seguir é uma videoaula apresentada pela servidora Núbia Michela Clementino da Silva como material de estudos do IFPE para fins de atividades remotas no período de pandemia do Covid-19. Seu uso, sua cópia e ou sua divulgação em parte ou no todo por quaisquer meios existentes somente poderá ser realizado mediante autorização expressa da servidora e do IFPE. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. Olá, seres que brilham! Namastê! Vamos então para a nossa última aula do módulo Cultura, Patrimônio e Identidade. Dessa vez você vai aprender, por exemplo, por que precisamos salvaguardar um patrimônio cultural. Não sabe o que é patrimônio cultural? Ótima oportunidade então para aprender conosco agora. Senta, pega o caderno que a aula vai começar. Gatinhos e gatinhas, vamos recordar. Olha que palavra bonita. Recordar que vem do latim recordes, que é passar novamente pelo coração. Que fofo, que fofinha. Assim a gente vai revisar também o nosso conceito de cultura. Já trabalhamos na aula anterior. Esse que é um conceito amplo que eu trouxe para vocês e que mostra cultura como um conjunto de normas, práticas, comportamentos, saberes, linguagens, signos e símbolos de uma determinada organização social, de um determinado grupo, né, que se mantém ali por meio de artefatos desse conjunto simbólico e de formas que, vamos dizer assim, que nos trazem uma ideia de pertencimento. É isso mesmo, a cultura da gente nos coloca dentro de um contexto social, e ela produz aquilo que a gente já trabalhou como a ideia de identidade cultural. Não é a identidade individual, que a gente já viu, né? Que essa que é mais flexível, que é mais dinâmica. A identidade cultural de um povo, ela se liga a artefatos, a matérias, símbolos e signos mais duradouros ao longo do tempo, né? Por exemplo, o conceito que a gente trouxe aqui, para vocês recordarem, era de que a identidade cultural é aquela marca característica de um grupo social que partilha ideal, valores, costumes e comportamentos formados ao longo da sua história, certo? Então, esse conceito ele é importante para a gente entender que, por exemplo, quando você vê um quadro como esse, chamado Pernambuco, Cores e Magia, do artista pernambucano Rafael Costa, você vai conseguir enxergar nos elementos figurativos do quadro estruturas que você vai de cara se remeter para aquilo que você compartilha no seu contexto regional. Por exemplo, aqui a gente tem a figura do Homem da Meia-Noite, um símbolo do Carnaval de Olinda. E tem também a sombrinha do frevo, assim como a gente tem o caboclo de lança, como o boi. Então são elementos que nós compartilhamos, que fazem parte desse imaginário, dos símbolos e signos que marcam a nossa identidade cultural, tá certo? Agora entendam, todo grupo tem uma intenção em buscar a manutenção dessa identidade, que passa pela memória coletiva. Você quer manter aqueles artefatos, aqueles símbolos, aqueles signos, porque faz parte daquela coletividade, da memória daquele grupo que pode se perder. Por isso nós construímos patrimônios culturais, no caso, que se liga a essa ideia de, vamos representar, né, uma manutenção da memória coletiva desse grupo. Entendem a importância, então, de você construir uma política de patrimônio? Dessa forma, então, para simplificar, cultura seria esses marcadores que compartilhamos, que tem uma ideia de pertencimento, que gera a identidade cultural da qual fazemos parte e que é um demarcador dessa memória coletiva. E para manter essa memória coletiva, a gente produz os nossos patrimônios culturais, que precisamos salvaguardar, proteger. Porque se você não protege esses elementos, eles se perdem ao longo do tempo. E com ele perdem a memória, perdem parte da sua identidade cultural e é fragilizada até mesmo a cultura dentro daquela sociedade, daquele grupo organizado. Vamos acompanhar agora a definição de patrimônio cultural
que se encontra na nossa Constituição Federal, no seu artigo 216. Acompanhem comigo. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui 1. As formas de expressão, 2. Os modos de criar, fazer e viver, 3. As criações científicas, artísticas e tecnológicas, 4. As obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artísticas culturais. 5. Os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Essa definição é essencial para que entendamos a importância do nosso patrimônio cultural representado na nossa legislação. Gatinhos e gatinhas, acabamos de ler o artigo 216. Achou difícil? Não se preocupa, vamos explicá-lo em partes, tá certo? O artigo dizia lá que o patrimônio cultural estava dividido em dois. Quais eram mesmo? Não lembra? Olha aí. Era os bens que poderiam ser materiais e imateriais. Sendo que os materiais a gente pode entender como bens móveis e imóveis. Exemplo, bens aqui, ó, imóveis a gente teria as cidades históricas, os sítios, né, arqueológicos e paisagísticos e bens individuais. Já os móveis, como as coleções arqueológicas, seriam os acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Ainda achou difícil? Peraí que eu vou fazer uma síntese para vocês. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil. Então, em síntese seriam assim. Os bens materiais são aqueles que a gente pode pegar, é algo concreto, é tangível. Outros exemplos a gente pode ter o Museu do Homem do Nordeste, que fica aqui em Pernambuco, né? Mais especificamente em Recife. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo, que também está no centro de Recife. Ou um quadro, né, como o Abapuru de Tarsila do Amaral, né? Muito importante para a nossa cultura brasileira. Ou a cidade, o centro histórico ali do Pelourinho, em Salvador. Olinda também é um exemplo disso, e a gente vai ver lá na frente. Dessa forma, esses exemplos constituem ali os bens materiais. Essa figura que eu tirei do IFAM, que você vai saber já já o que significa. Já o patrimônio imaterial dizem respeito às práticas e domínios da vida social, que se manifestam em saberes, em ofícios e modos de fazer, em celebrações, formas de expressões cênicas, plásticas, musicais ou lúdicas, e nos lugares como mercados, feiras e santuários que abrigam práticas culturais coletivas. Uma coisa importante que eu quero destacar para vocês é que o patrimônio imaterial, ele é passado de geração a geração, não é? Ele é transmitido por esse saber. Ele é recriado também por essas comunidades e grupos, em função do ambiente, da sua interação com a natureza, da sua história, gerando um sentimento de identidade e continuidade. E ele contribui para promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana. Ficou confuso para entender? Então vamos fazer a síntese para você perceber que a ideia do imaterial está relacionada àquilo que é abstrato, que não se pode pegar, porque envolve esse jogo dos saberes. Vamos lembrar, por exemplo, a dança, né, o frevo da gente, a gente não pega nesse saber, mas ele é passado de geração em geração, ele é ensinado. A gente também não pega numa procissão religiosa. Exemplo aqui é o Círio, né, de Nazaré, que fica no Pará, né, uma procissão muito importante. E a gente também não é o queijo em si, né, que esse é um queijo canache, um queijo de Minas Gerais, mas é o saber fazer o queijo,
que é relacionado a que toma ele como um patrimônio imaterial. Inclusive, já foi tema até do Enem, esse tipo de saber. Então, esses exemplos de patrimônios imateriais nos colocam em contato com expressões mais abstratas, que fazem parte do nosso imaginário, do conjunto coletivo dos nossos signos e símbolos que expressam a cultura brasileira. Tá certo? Gatinhos e gatinhas, então, quem é que deve proteger o patrimônio cultural? Já pensaram sobre isso? Olha lá, naquele artigo que eu te mostrei, o artigo 216, no parágrafo 1º, está dizendo que o poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro. Tá vendo? A responsabilidade de proteger o patrimônio não é só do Estado, é de nós, né? Enquanto sociedade também. Nós temos um papel a cumprir nesse processo. Inclusive, a gente pode até indicar alguns bens para serem, né, tombados. A gente já vai ver isso lá na frente. Essa ideia da proteção, então, ela vai vir por meio de inventários que o Estado ou a população também demanda isso do Estado, registros, né? A gente também tem a vigilância, o tombamento e desapropriação. E de outras formas de acautelamento, que significa de cautela, né? Que é de proteção àquele bem. E preservação também. Já no parágrafo 4º, está dizendo que qualquer danos e ameaça ao patrimônio cultural serão punidos na forma da lei, ou seja, há uma punição específica para aquele indivíduo que mantém alguma ação depredatória, né? Algum que faça algum crime com aquele patrimônio que ele está vendo ali, que deveria ser o primeiro a resguardar, né? A gente tem esse problema de falta de educação patrimonial. Infelizmente, a sociedade brasileira tem dessas coisas. A gente também tem um órgão que cuida disso especificamente, que é o IPHAN. O IPHAN é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. É uma autarquia federal, ou seja, é uma instituição que goza de um recurso financeiro e de uma autonomia para cuidar desses bens, a partir de uma legislação própria e definida, né, entre as suas atuações. Ela é uma autarquia, então, do governo federal do Brasil. Ela foi criada, olha aí como ela já é velhinha, foi criada em 1937 e ela é vinculada ao Ministério do Turismo. É responsável pela preservação, então, e divulgação do patrimônio material e imaterial do nosso país, tá certo? Aqui em Recife a gente tem uma sede do IPHAN. Olha aqui que bonito esse prédio. Fica lá na Boa Vista. Quem quiser visitar o acervo, tentar entender quais são as finalidades do IPHAN, o que é que eles fazem aqui, seria importante a gente fazer essa visita. Quem sabe, né, quando acabar essa pandemia. Vamos seguindo. Imaginem vocês passeando numa cidade e alguém comenta que aquela casa é tombada. Aí na hora você imaginou que ela vai cair? Não, né? Explico. O que é o tombamento? O tombamento nada mais é do que a proteção e a preservação daquela casa ou daquela instituição ou aquele sítio, né, que tem uma representação histórica na sociedade. O tombamento é uma forma que o governo federal ou o governo estadual e até mesmo municipal tem para preservar aquele conjunto de elementos que você tem uma importância histórica. Então é usada a palavra tombamento. É quase que foi tombado, então ele tem que ser protegido. Lembrando que ele é protegido pelo Estado, mas também pela comunidade. Essa palavrinha tombamento, ela foi utilizada, já é uma palavra antiga, né? Ela começa a ser empregada lá no Arquivo Nacional Português, que foi fundado por Dom Fernando em 1375 e originalmente era instalada em uma das torres da muralha que protegia a cidade de Lisboa. A gente herda essa palavra tomba então daí, é uma herança portuguesa. Lá tinha um livro de registro dos tombos, onde você anotava aquele bem, seja material ou imaterial, que deveria ser preservado. Agora, uma outra pergunta é essa, né? Mas quem é que pode, professora, solicitar o tombamento? Olha, de acordo com a nossa legislação, qualquer pessoa física ou uma empresa, por isso jurídica,
poderá solicitar o tombamento de qualquer bem ou IFAM, bastando para tanto encaminhar uma correspondência à superintendência do IFAM no estado de origem, ou à presidência do IFAM, ou mesmo ao Ministério da Cultura. E lá nesse encaminhamento ela tem que explicar detalhadamente por que aquele bem precisa ser tombado, ou seja, por que aquele bem precisa ser protegido. Outra instituição importante para proteger o patrimônio cultural, só que agora em âmbito mundial, é a Unesco. Você já ouviu falar dela? A Unesco é uma organização das Nações Unidas para a educação, a ciência e a cultura. A Unesco tem como áreas de atuação a educação, as ciências naturais, as ciências humanas e sociais, cultura e comunicação e informação. A Unesco ela entende a cultura como um fundamento da identidade, da energia e das ideias criativas dos povos. A cultura, em toda a sua diversidade, é fator de desenvolvimento e coexistência em todo o mundo e é, portanto, um elemento importante nessa construção das nações, da união e da harmonia entre as nações. É nesse sentido que a Unesco elabora e promove a aplicação de instrumentos normativos no âmbito cultural, além de desenvolver atividades para a salvaguarda do patrimônio cultural, a proteção e o estímulo à diversidade cultural, bem como o fomento ao pluralismo e ao diálogo entre as culturas e civilizações. Ou seja, a Unesco atua de uma maneira mais abrangente no mundo, tentando mostrar a importância da cultura e da preservação do patrimônio cultural de cada sociedade, entendendo que essa preservação favorece ao fortalecimento do pluralismo e de uma melhor harmonia entre os povos. Gatinhos e gatinhas, vocês sabiam que aqui no Brasil existem cerca de 20 sítios ou conjuntos considerados patrimônio cultural mundial? Não sabia? Pois é, a gente tem 13 culturais e 7 naturais. Aqui na América do Sul teríamos o maior índice, inclusive, de patrimônios. Olha a importância disso. Eu trouxe para vocês alguns exemplos desses patrimônios que foram considerados pela Unesco como uma referência mundial e, portanto, que precisavam ser preservados, porque tem importância para a história da humanidade. Eu estou trazendo aqui essas imagens para que depois vocês coloquem aí na internet, façam uma visitinha virtual, conheça a história que está por trás desse sítio, desse conjunto patrimonial. Isso é muito importante porque a gente vai formar assim uma educação patrimonial. Conhecer e preservar fazem parte do mesmo processo. A gente só defende ou preserva aquilo que a gente conhece, porque aí a gente vai assumir uma responsabilidade. Isso significa valorizar aquilo que temos e a importância da história, nesses elementos e nesses conjuntos, para que a próxima geração também o tenha. Então vamos lá. Exemplo disso, a gente tem aqui o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, que fica em Congonhas do Campo, em Minas Gerais. Um outro exemplo são as ruínas de São Miguel das Missões, no Rio Grande do Sul. Um outro exemplo, dessa vez aqui no Nordeste, temos o Centro Histórico de Salvador. Outro exemplo é o Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, onde pinturas rupestres estão lá, nas cavernas. Outro exemplo que a gente tem agora, dessa vez aqui em Pernambuco, é o nosso Centro Histórico de Olinda. Olha que lindo, olha que importante a gente conhecer para a gente valorizar as nossas histórias e os nossos bens, tá certo? Vamos para o próximo slide, onde eu vou resolver uma questão do Enem que tocou no tema de patrimônio. Vamos lá. Vamos fazer a leitura de uma questão do Enem de 2010, a questão de número 21. Acompanhem comigo. As ruínas do povoado de Canudos, no sertão norte da Bahia, além de significativas para a identidade cultural dessa região, são úteis às investigações sobre a Guerra de Canudos e o modo de vida dos antigos revoltosos. Para quem não está lembrado, a Guerra de Canudos foi um dos primeiros e mais importantes movimentos messiânicos a eclodir no Brasil lá no final do século XIX.
ocorreu em um contexto de revoltas populares na Primeira República e representa, sim, uma fase importantíssima da história do Brasil. Dessa maneira, então, a gente tem que saber que a conservação da sua memória é importante para o patrimônio histórico, cultural brasileiro. Por isso que ela foi tombada pelo IPHAN. Aí a gente vai aqui para o comando da questão. Veja, estas ruínas, olha, essas ruínas foram reconhecidas como patrimônio cultural material pelo IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, porque reúnem um conjunto de... Lembrando que ruínas significa que a gente não tem mais nada em pé, não tem um prédio lá preservado, a gente tem algo que é destruído e tem fragmentos, né? A gente tem artefatos ou a gente tem objetos arqueológicos. Opa, portanto aqui eu já dei até a dica da questão. Vamos à alternativa A. Objetos arqueológicos e paisagísticos. É justamente essa alternativa a alternativa correta, porque lá naquelas ruínas a gente vai encontrar esses objetos arqueológicos. A gente não tem um núcleo urbano, né? Por isso que não é a alternativa C. A gente também não tem um museu, por isso que não é a alternativa B. A gente também não tem lá as práticas e representações da sociedade, a gente não vê mais uma sociedade naquele lugar. A gente está falando justamente de uma sociedade que foi extinta. Então, a gente também não vê lá as expressões das técnicas, infelizmente. Portanto, a alternativa correta, de fato, aqui é a alternativa A, como eu já tinha dado a dica, que se trata de, como eram ruínas, a gente tem ali objetos arqueológicos e paisagísticos, né, importantes para aquela memória coletiva, tá certo? Gatinhos e gatinhas, então essa foi a nossa videoaula de hoje. Lembrando que o tema de patrimônio é muito recorrente na prova do Enem, portanto, dê uma pesquisada em outras questões, mas por hoje eu estou certa que a minha missão foi cumprida aqui. Gratidão, namastê, brilhem e até o próximo encontro.